A Guerra Fria foi um período de disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética, que começou em 1945 e foi até a extinção da União Soviética em 1991. Logo após o inimigo ser derrotado na Segunda Guerra Mundial, os antigos aliados se transformaram em adversários, dando início à Guerra Fria. Foi um intenso conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre as duas poderosas nações. A guerra é chamada de Fria pois não houve verdadeiramente uma guerra ou conflitos de fogo direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, dada a inviabilidade de uma vitória em uma batalha nuclear. A corrida armamentista visava a construção de armas nucleares, sendo um dos maiores objetivos durante a primeira metade da Guerra Fria, e possuindo arsenal suficiente para dizimar uma população do planeta. O medo da destruição em massa fez com que a Guerra Fria jamais tivesse um combate armado. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os dois polos representantes do capitalismo e do comunismo contavam com um enorme arsenal bélico, mas uma das duas potências precisava se tornar soberana devido ao grande poder que detinha. Por isso, iniciaram uma corrida armamentista com a construção de máquinas de destruição em massa. Em 1951, os Estados Unidos, dono da tecnologia da bomba atômica, fizeram testes nucleares em uma área especial no estado de Nevada, e nesse segmento a União Soviética estava um passo atrás dos norte-americanos. Enquanto os comunistas testavam a bomba atômica, o país do Tio Sam se encontrava bem à frente, com bombas de hidrogênio criadas através de fusão nuclear, com poder exponencial de destruição em massa. Os Estados Unidos cresceram tanto ao ponto de, em 1960, ter o poder militar capaz de devastar qualquer nação. Dessa forma, estabeleceu-se como a potência mais poderosa em tecnologia bélica no mundo. Entretanto, a União Soviética também conseguiu um armamento superpotente. As duas nações, a essa altura, se entrassem em conflito direto com apenas uma parte do material bélico, seriam capazes de destruir todo o planeta. A tecnologia soviética serviu para novos progressos no campo científico, o que deu abertura para novos horizontes como a pesquisa espacial. Então foi criado um satélite no formato de uma esfera de aproximadamente meio metro e com cerca de 80 quilos. Ele foi lançado no espaço e recebeu o nome de Sputnik. Em novembro de 1957, os soviéticos mandaram um outro artifício para o espaço, sendo uma nova versão do Sputnik que recebeu o nome de Sputnik 2. Dessa vez, ele estava sendo ocupada e a bordo dela estava a cadela Laika, que foi o primeiro ser vivo a entrar em órbita no espaço. A estratégia dos soviéticos chamaram a atenção dos Estados Unidos, que acabaram criando sua própria invenção no ano seguinte, chamado de Explorer 1. Esse projeto foi criado no ano de 1958, o que inseriu os norte-americanos na corrida. Porém, por sua vez, os soviéticos tomaram a dianteira, afinal já haviam criado um outro projeto chamado Vostok 1, que levou a bordo nada mais nada menos do que Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir e voltar do espaço a salvo. A cadela Laika infelizmente acabou morrendo queimada após um erro no sistema de refrigeração da Sputnik 2, um final triste para o primeiro ser a entrar em órbita. Porém, o espaço não era o limite, e o presidente John Kennedy cobiçava a própria Lua como linha de chegada e objetivo para onde seu foguete seria lançado, tendo como meta que o primeiro homem americano seria o primeiro a pisar na Lua. Os soviéticos até tentaram tal projeto, mas o máximo que conseguiram foi enviar um artefato chamado Zond 5 e Zond 6 no ano de 1968. Foi aí que os Estados Unidos tiveram seu plano bem sucedido. O primeiro homem pisou na Lua com auxílio da Apollo 11. Neil Armstrong e Edwin Aldrin foram os americanos que pisaram e caminharam em solo lunar. O presidente americano Ronald Reagan criou uma estratégia de guerra no qual nomeou de Guerra nas Estrelas. Porém, os soviéticos foram o único a colocar uma aeronave munida de armamentos nucleares no espaço, Apolyos. Agente laranja era um agente que era cancerígeno. Foi muito usado para devastar florestas, mostrando a posição dos Vietcongs. Porém, como muitos deles acabaram ingerindo esse material, muitos deles começaram a se desenvolver câncer, que se perdura até os dias atuais. Oi pessoal, sou o João Emanuel e nós vamos falar das guerras mais famosas. A Guerra da Coreia, ela foi um conflito que se iniciou em 1949, foi até 53, e ela se deu por quê? No final da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos começaram a invadir o norte até o paralelo 38. Com isso, os americanos, com medo do comunismo, começaram a se instalar no paralelo 38, só que na parte sul. Ambos os lados foram influenciados pelas duas potências. Porém, o norte ele era apoiado pela União Soviética. E como o norte queria anexar e transformar a Coreia num país comunista, o norte ele deu uma desculpa que o pessoal do sul havia invadido o paralelo e
os norte-coreanos começaram a invadir a Península Sul. Só que a ONU não gostou e empregou uma força internacional que foi liderada pelos americanos. Ambas as potências, Estados Unidos e União Soviética, começaram a dar apoio logístico e material para esses lugares. E no fim de tudo, ambos os rivais assinaram um armistício. A Guerra do Vietnã, uma outra guerra famosa que acaba sendo lembrada pelos americanos, aconteceu quando o Vietnã acabou se libertando das mãos dos franceses e dos japoneses também. O norte foi primeiro, eles instauraram uma ditadura comunista liderada por Ho Chi Minh, e o sul acabou sendo liderado pelos americanos, que começaram a influenciar o sul com o capitalismo. O Vietnã do Norte começou com ações de guerrilha por todo o Vietnã do Sul. Os Estados Unidos, em 1964 até meados dos anos 70, deu muito apoio material e logístico para os vietnamitas do Sul. No final de tudo, o Vietnã do Norte invadiu o Sul, anexando ele todo. Os Estados Unidos saíram derrotados nessa guerra. Outra guerra famosa foi a Guerra do Afeganistão, que era uma grande monarquia, pois até 1978 o Afeganistão era uma grande monarquia, em que viviam várias tribos, até que o rei Zahir foi tirado do trono por Mohammed, que instaurou uma república. Porém, a corrupção fez que o Mohammed fosse morto. Então, o governo comunista foi instaurado, com isso várias reformas, leis foram instauradas e a população não gostou. Surgiram várias guerrilhas, inclusive surgiram os mujahidins, que eram os guerrilheiros santos. E os Estados Unidos, China, vários países do Oriente Médio e ocidentais começaram a apoiar os mujahidins. Em 1989, os soviéticos saíram do Afeganistão, o governo comunista foi derrubado e estourou vários conflitos no Afeganistão. Com isso, se desenrolou e foi que surgiu Osama Bin Laden, que foi um dos guerreiros que lutaram nessa guerra e depois que ele armou um plano contra os americanos. Nós temos também as duas vezes em que a Terceira Guerra Mundial quase aconteceu, começando com a Operação Impensável de Winston Churchill. Churchill, preocupado com a quantidade de combatentes ocidentais que tinha na Europa, mesmo no fim da Segunda Guerra, percebeu que os soviéticos tinham o dobro de soldados do que os aliados europeus. Churchill queria libertar os países anexados pela União Soviética do comunismo, então ele planejou a Operação Impensável, que era bombardear a União Soviética. Porém, esse plano acabou sendo rejeitado depois. E nós também temos as crises dos mísseis de Cuba, que ficou muito mais famoso. No ano de 1961, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia e na Itália, que poderiam alcançar Moscou. Com isso, porém, Cuba, que se tornou um aliado dos comunistas, eles fizeram o quê? Fizeram um tratado secreto que a União Soviética iria instalar armas nucleares em Cuba. Porém, os americanos não gostaram, quase estourou uma Terceira Guerra Mundial, os mísseis estavam apontados um para o outro. Porém, no final de tudo isso, os Estados Unidos concordaram em retirar os mísseis da Itália e da Turquia, e a União Soviética decidiu retirar os mísseis de Havana. E foi assim que quase estourou a Terceira Guerra Mundial, foi um momento muito tenso.